Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que você acompanha-nos também através do YouTube ou Facebook com notícias dessa semana e das semanas anteriores, sempre informações na medida certa e úteis a você. Você que prefere informações impressas, você encontra também no Facebook A Hora da Notícia Rádio e TV, onde você tem todos os detalhes com fotos e matérias escritas especialmente para a sua leitura. Vamos chamar então os nossos principais momentos e acontecimentos do mundo através das nossas manchetes. Leilão de rodovias prevê investimento de 50 bilhões de reais. R$ 56 bilhões é o valor de investimento em transmissão de energia elétrica. Rei Charles III é coroado em Londres. Tudo isso e muito mais na edição desta semana do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos falando de rodovias, porque a parceria entre o governo federal e o governo do Paraná para o leilão de 6 lotes de rodovia prevê um investimento de nada menos de 50 bilhões de reais. A delegação de rodovias estaduais do Paraná ao governo federal foi assinada durante reunião do governador do estado, Ratinho Júnior, com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o presidente Lula no Palácio do Planalto. A medida é necessária para dar andamento ao projeto de concessão do sistema rodoviário do Paraná, que prevê a entrega de 3.300 quilômetros de rodovias estaduais e federais à iniciativa privada. É um modelo inovador. Nós estamos unindo as rodovias estaduais com as rodovias federais, né? E automaticamente isso vai dar a possibilidade de fazer com que esse leilão que vai acontecer no segundo semestre seja o maior leilão da América Latina. Nós estamos falando do maior projeto rodoviário de concessão da América Latina, sendo 3.300 quilômetros de concessões, 1.800 quilômetros que serão duplicados nesse projeto. A concessão está dividida em 6 lotes. Com a assinatura, a próxima etapa é o lançamento de um edital de licitação pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para os 2 primeiros lotes de rodovias. A expectativa é que o edital seja lançado ainda este mês e que o leilão ocorra entre agosto e setembro. Esse leilão das rodovias do Paraná, tanto estaduais quanto federais, vai garantir um investimento nos próximos anos em torno de 18 bilhões de reais. Isso significa bastante só nesses 2 lotes. Se levarmos todos os outros lotes a leilão, serão cerca de 50 bilhões de reais de investimento somente no estado do Paraná. Isso significa mais emprego durante a execução das obras, significa mais competitividade e, portanto, mais crescimento econômico. Muito bem, vamos falar agora de tecnologias. Justamente as novas tecnologias estão trazendo verdadeiros desafios. Uma questão importante é como garantir os direitos trabalhistas nesse novo tipo de contratações. É o caso
que vamos apresentar de um motorista de aplicativo que está vivendo essa situação. E justamente o rumo em que vai se tornar a partir dessa realidade vai determinar o futuro dos direitos dos trabalhadores. Vamos observar. Desempregado na pandemia, o motorista Jonas comprou um carro e começou a trabalhar com o aplicativo. Se acontecer alguma coisa comigo ou com o carro, eu não poder trabalhar, eu não vou ganhar. É um dia parado conta, porque aí eu vou ter que trabalhar o dobro depois para me recuperar esse dia. Ele atendia corridas por meio de 2 aplicativos diferentes, mas diz que um deles chega a ficar com 40% do valor da corrida. O jeito foi atender apenas pelo outro, que fica com no máximo 20%. O Jonas tem uma meta semanal, que nem sempre é atingida, mas ainda assim a renda é mais alta do que no emprego anterior. O que ele sente falta é da garantia de alguns direitos. A situação ideal seria mesmo o registro em carteira, porque seria uma garantia, né? Então, se tivesse isso aí, eu nem sairia do aplicativo. Segundo o IPEA, o Brasil tem cerca de 1.700.000 pessoas trabalhando como motoristas ou entregadores por aplicativos. Dessas, apenas 1 em cada 5 contribui para a Previdência. As empresas de aplicativos tratam esses trabalhadores como parceiros autônomos, microempresários. A socióloga Ludmila Abílio estuda o trabalho autônomo há mais de uma década, especialmente os motoboys, e viu uma deterioração das condições de trabalho da categoria com a entrada das plataformas. Parte de um fenômeno apelidado de uberização. A questão central da uberização, ela se refere à transformação de nós, trabalhadores, em trabalhadores sob demanda, que já não contam mais com nenhuma garantia sobre quanto tempo precisam trabalhar para ganhar o mínimo necessário para a sua sobrevivência, sobre qual o valor da sua hora de trabalho. A pesquisadora Paula de Almeida estuda os efeitos das plataformas digitais sobre as relações de trabalho. A partir dos estudos do doutorado, ela defende uma proposta que reconhece o vínculo de emprego de quem presta serviço por meio de aplicativos. Um plano que inclui a alteração da CLT e a criação de um sistema de dados abastecido em tempo real pelas empresas. O projeto foi apresentado ao Ministério Público do Trabalho e também a membros do Ministério do Trabalho. Não é mais um vínculo de emprego para um empregador, mas é um vínculo de emprego para multi-empresas. E aí a proposta dessa adaptação, né, é que seja feita considerando a soma dos tempos de trabalho, né, desse empregado para as múltiplas empresas e dividindo os custos sociais e do trabalho conforme o tempo de trabalho que ele efetivamente trabalhou para cada empresa, né? O que cada empresa fez uso. Na Justiça, uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego de um motorista com a empresa Uber. Mas essa interpretação não se aplica a outros casos. No dia 1º de maio, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para regulamentar o vínculo de quem presta serviço de transporte e entrega por meio de aplicativos. Do jeito que funciona hoje, Jonas não se vê trabalhando assim por muito tempo. Quero voltar a ser registrado, porque sem registro é complicado. Então eu já estou vendo já outros empregos, já tenho propostas, e assim que aparecer uma que tiver bom de acordo comigo, só que eu não vou abandonar. Eu vou continuar depois, mesmo trabalhando, eu vou fazer algumas horas depois para cumprir a renda familiar. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia se manifestou sobre a reportagem. Disse que a relação entre empresas e motoristas ou entregadores não caracteriza vínculo nos moldes da CLT, o que já foi expresso em decisões da Justiça. Já a remuneração pelas corridas é feita de maneira dinâmica e que os modelos de cobrança são para compensar variações de preço dessa remuneração. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou nesta sexta-feira, dia 5 de maio, o fim da emergência global da Covid-19. Decisão traz um simbolismo bastante importante. Vem depois de mais de 3 anos do início da crise mundial que afetou a vida de todos nós. Mas, justamente uma coisa importante, não significa o fim da Covid-19.
A decisão foi informada na sede da organização em Genebra, na Suíça, pelo diretor da OMS, Tedros Adhanom. Ele disse que o comitê de emergência se reuniu nessa quinta-feira e recomendou a mudança. Portanto, é com grande esperança que declara o fim da Covid-19 como uma emergência de saúde global, disse ele. Mas a maior autoridade mundial no enfrentamento à doença emendou fazendo um alerta. A pior coisa que qualquer país pode fazer agora é usar esta notícia como um motivo para baixar a guarda, desmantelar os sistemas que construiu ou enviar uma mensagem ao seu povo de que a Covid-19 não é motivo de preocupação. De acordo com a OMS, desde o surgimento da Covid-19, foram 765 milhões e 223 mil casos em todo o planeta. As mortes somam 6.921.614 globalmente. No ranking de países, o Brasil ocupa a 6ª posição em número de casos, com quase 37 milhões e 500 mil confirmações, o que de certa forma é compatível com o tamanho da nossa população, a 7ª maior do mundo. Mas quando o assunto é o número de mortes, ocupamos um amargo 2º lugar, com mais de 700 mil vidas perdidas. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que também somam um número de óbitos desproporcional à população, mais de 1.100.000. A Covid-19 segue classificada como uma pandemia, ou seja, uma doença com incidência global, assim como a AIDS e outras enfermidades. Na prática, pouca coisa muda. Os países continuarão a ter autonomia para lidar com a doença. Alguns já tinham declarado o fim da emergência internamente. Mas para a comunidade global, a decisão tem um peso monumental, já que encerra o período de resposta à crise de saúde declarada há mais de 3 anos, em 30 de janeiro de 2020. A determinação feita pela Organização Mundial da Saúde, ela tem que ser entendida quase como uma formalidade, porém, do ponto de vista prático, ela não muda as nossas exigências sanitárias, ela não muda os cuidados coletivos que todos nós devemos ter para que não nos contaminemos e não alimentemos, digamos assim, a transmissão da doença, mesmo que seja de casos menos graves. Então, portanto, todos nós devemos manter nossas famílias, nossos colegas, a vacinação com a vacina bivalente, completando o ciclo vacinal recomendado para a Covid-19. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora de inclusão no trabalho e na vida social. Temos aí grandes avanços nos últimos anos. Grupos vulneráveis acabam enfrentando com esses avanços imensas dificuldades, não só para disputar uma vaga de igualdade de condições, também para progredir na própria carreira falando do trabalho. O que muitos empresários ainda não sabem é que esta diversidade tornou diferencial e competitivo o mercado de trabalho e o mercado de vida também para muitos de nós. Há 9 meses, Valesca Oliveira trabalha como garçonete em um restaurante no centro do Rio, mas até bem pouco tempo enfrentava dificuldades para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Quando eu chegava no estabelecimento, a pessoa muitas das vezes não deixava nem eu mostrar meu lado profissional pelo que eu sou mulher trans. Então eu já falava, olha, gostei da sua pessoa, você se fala bem e tal, mas eu vou ter problemas devido ao fato que você vai escutar brincadeirinhas e eu vou ter que me manifestar contra isso. Romeu Lopes é o dono do restaurante onde Valesca trabalha. Para ele, não deve existir preconceito na hora de escolher um funcionário. A gente já teve um quadro muito maior de pessoas, principalmente do mundo trans, mas conseguiram se colocar no mercado, chegaram aqui com muita dificuldade, conquistaram, galgaram e já estão em outros lugares que foram promovidos, ganharam uma proposta melhor, porque viram o profissional, deixaram de ver a pessoa trans. A cultura brasileira naturalizou a ideia de que a trans, a mulher trans, a travesti, trabalha no trabalho sexual. Então é desnaturalizar isso, que é uma perspectiva feminista também, inserir nas políticas públicas estratégias
estratégias de empregabilidade que não sejam superficiais como são hoje, né? Inserir e manter no mercado de trabalho formal. Empresas diversas, com pessoas LGBTQIA+, com pessoas com deficiência, com pessoas negras, com mulheres, com pessoas 60+, elas lucram mais. Estrategicamente, em termos de posicionamento de mercado, isso tende a dar mais lucro, né? Isso traz inovação. Diversos tipos de preconceito dificultam a criação de espaços de trabalho mais diversos e inclusivos. Um deles é o racismo estrutural, enraizado na sociedade brasileira. O acesso à educação melhorou com o sistema de cotas e leis como a reserva para negros e pardos de 20% das vagas dos concursos públicos federais e até 30% dos cargos comissionados do Poder Executivo. Apesar dessas políticas, a equidade ainda está distante. Onde é que eu vejo as pessoas negras quando eu vou até as empresas? Eu vejo como porteiros, como recepcionistas, como auxiliares de limpeza, como pessoas que servem o café, mas eu não faço reuniões estratégicas. Então esse ciclo de pobreza, que é pautado no racismo estrutural, ele ainda se reflete no meio corporativo. O fato do governo chamar a responsabilidade para si é um bom passo. Isso tende a inspirar empresas, inspirar o segundo setor a se movimentar. As pessoas com deficiência também enfrentam dificuldades na hora de conseguir um emprego e, mais uma vez, o problema está relacionado com o preconceito. Mesmo existindo há mais de 30 anos uma lei que garante a reserva de até 5% das vagas em empresas com mais de 100 funcionários. O ex-atleta Anderson Lopes já superou barreiras para conquistar 2 medalhas paralímpicas. Agora persegue outras realizações. Ele coordena a Casa da Inclusão, voltada para encaminhar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Hoje está bem melhor, mas a gente ainda tem muito a evoluir, visto que ainda existe o paradigma da ineficiência da pessoa com deficiência. Vitor Cabral foi atendido na Casa da Inclusão e atualmente trabalha como administrador. É a oportunidade da gente, como pessoa com deficiência, poder mostrar e provar que nós também temos a capacidade, nós somos capacitados para fazer qualquer tipo de serviço. Esporte paralímpico, a oportunidade de trabalho para a pessoa com deficiência é uma coisa real e a gente tem que fazer valer. Vamos falar agora das TV Box apreendidas. Porque, veja, o que se fazer com elas, né? Pesquisadores, então, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia estão transformando os aparelhos, então, de TV Box piratas apreendidos pela Receita Federal em mini-computadores para a rede pública de ensino. Vamos observar. Só este ano a Receita Federal já encaminhou 50 TVs boxes como esta aqui para o UFRB. O processo de descaracterização é bem cuidadoso. Quando o equipamento chega aqui, ele é desmontado para que as peças sejam analisadas. A gente apaga o que tem dentro dessa TV Box na memória dela e instalamos um novo sistema operacional baseado no Linux, um software livre. E, em seguida, esse dispositivo ele fica apto para ser usado como um mini computador. A ideia do projeto é que as escolas públicas de Feira de Santana recebam os mini computadores. Saúde. E voltamos a falar de saúde, porque foi lançada a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Inclusive, neste combate às doenças, o governo federal criou um centro de operações de emergência que acaba oferecendo apoio técnico em pelo menos 11 estados diferentes. Também foram distribuídos ali lotes de testes para diagnósticos e feito investimentos em produtos para as ações dos fumacês nos estados do Brasil. Vamos acompanhar. A campanha Brasil Unido contra Dengue, Zika e Chikungunya quer lembrar a população sobre os riscos dessas doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti e recordar da importância de não deixar garrafas, lixo, vasos de plantas e recipientes com água parada para evitar criadouros do mosquito, além de alertar sobre os principais sintomas das doenças. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde.
Para ajudar no combate às doenças, o governo federal criou um centro de operações de emergência, que oferece apoio técnico em pelo menos 11 estados. Também, desde janeiro, foram distribuídos mais de 300 mil testes para diagnósticos e investidos 17 milhões de reais em produtos para as ações de fumacê nos estados. Agora, em maio, serão investidos mais 67 milhões de reais em inseticidas. Segundo o Ministério da Saúde, entre as 3 doenças, a dengue é a que mais mata no país. Neste ano, até agora, são mais de 300 mortes registradas. A doença está em todos os estados. Já a chikungunya foi responsável por 19 mortes. E os estados mais afetados são Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins. Em relação à Zika, foram registrados mais de 6.200 casos. E a doença é predominante no Acre, Tocantins e Espírito Santo. Segundo os especialistas, uma das ações para a redução de mortes é a pessoa buscar o mais rápido possível atendimento médico. Quanto mais rápido você identificar esses sinais e sintomas e buscar o serviço de saúde, mais rápido a gente vai ter o diagnóstico e vai conseguir ter um desfecho melhor. Vamos agora falar de energia e a transmissão da mesma. 56 bilhões de reais é o valor do plano de investimento em transmissão de energia lançado pelo governo federal. Inclusive, os leilões devem começar neste semestre. Vamos observar. O anúncio foi feito durante uma reunião sobre energias renováveis do Consórcio de Governadores do Nordeste, realizada no Ceará. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia, já neste semestre serão leiloados 16 bilhões de reais, outros 20 bilhões de reais até o final de 2023 e mais 20 bilhões programados para o ano que vem. Segundo o governo federal, os leilões das linhas de transmissão são fundamentais para ampliar a capacidade de intercâmbio de energia elétrica entre o sudeste e o centro-oeste do país e também entre as regiões norte e nordeste. É urgente a expansão das nossas linhas de transmissão para que possamos escoar a energia gerada na nossa região para o restante do país. Não podemos de forma alguma perdermos investimentos. Precisamos, sim, aumentar a nossa competitividade e consolidar os empreendimentos de agora e futuros. Com as obras, a projeção do governo é passar a transmissão de energia de 17,5 gigawatts em 2027 para 32 gigawatts até o ano de 2030. E, com isso, aproveitar o potencial do Nordeste brasileiro na produção de energia limpa. Trabalhamos para viabilizar a instalação desse potencial incrível de 30 gigawatts de geração renovável. Isso, minhas amigas e meus amigos do Nordeste, deverá destravar mais de 120 bilhões de reais em investimentos privados na área de geração renovável. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. O momento jurídico de hoje aborda a questão que a 4ª turma isentou o laboratório de indenizar consumidora que desenvolveu síndrome ao tomar a Novalgina. 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça isenta laboratório de indenizar consumidora que desenvolveu síndrome ao tomar Novalgina. Em decisão unânime, o colegiado isentou o laboratório fabricante do analgésico Novalgina do dever de indenizar uma consumidora que desenvolveu doença grave após usar o produto. Após ingerir 2 comprimidos de Novalgina, a consumidora apresentou sintomas como febre, dor de cabeça, irritação e bolhas na pele, na boca e nos olhos. Devido ao agravamento do quadro clínico, ela ficou internada por 20 dias. Diagnosticada com a síndrome de Stevens-Johnson, a consumidora entrou na justiça com pedido de reparação contra o fabricante do medicamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou o laboratório a pagar R$1 milhão por danos morais, além da reparação de todos os danos materiais, por considerar que a possibilidade de contrair uma doença grave após tomar o analgésico não poderia ser considerada normal e previsível pelo consumidor.
No STJ, a relatora do recurso do laboratório, ministra Isabel Galotti, destacou que a ingestão de medicamentos tem potencial para provocar reações adversas, as quais, todavia, não configuram por si sós defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em respeito ao dever de informação por parte do fabricante. Exigência que, segundo a relatora, foi atendida pelo laboratório. Desta forma, a quarta turma entendeu que não é cabível a responsabilização do fabricante. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora de saúde e a questão da ansiedade, aflição, angústias, que são sintomas que podem indicar que a pessoa tem uma doença grave. Inclusive, para incentivar a execução de políticas públicas sobre esse assunto, foi criada uma Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Uma doença que nem sempre é perceptível. Segundo estudos, a depressão pode se manifestar em 20% das mulheres e 12% dos homens. E o Brasil é o país com maior incidência de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa mulher, que não quer se identificar, há 20 anos, passa pelo tratamento da doença. E nesse tratamento é como eu consegui me resgatar, eu vou dizer assim, né? Porque ninguém vai me salvar do meu buraco. Eu que tenho que escalar o buraco, sair sozinho. Eu tenho que ter muita vontade. Muita gente acha que depressão é sinônimo de tristeza, mas este não é o único nem o principal sintoma. Os pacientes também costumam relatar falta de energia ou cansaço excessivo, além de irritabilidade, insônia ou muita sonolência e redução da libido, além da falta de concentração e memória. Alguns relatam sintomas físicos, como dores, taquicardia e sudorese, e é comum terem pensamentos suicidas recorrentes. Não é só tristeza, tem apatia, tem a raiva, a irritabilidade, né? O isolamento é bem importante, né? A pessoa acaba ficando muito quieta, sem amigos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para a doença. Caso ela seja diagnosticada nas unidades de pronto atendimento, o paciente é encaminhado para a rede de atenção psicossocial, com tratamento oferecido nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. São 2.795 CAPs em todo o país. Entre 2019 e 2021, o SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos. Para dar mais visibilidade a esse tema, o presidente Lula sancionou uma lei que instituiu a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O evento será realizado todos os anos, na segunda semana de outubro. Além de estimular a implementação de políticas públicas, a semana também vai promover palestras, eventos e debates sobre essa doença. A gente pensar um pouco na depressão e nas formas como ela se manifesta é fundamental para que a gente possa procurar ajuda, né? E que essa pessoa consiga sair de um sofrimento que é muito intenso e muitas vezes invalidado. Vamos falar agora da questão do visto para turistas, porque foi publicado um decreto que determina o retorno da exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida que vai entrar em vigor a partir de 1º de outubro de 2023. Pelas normas que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil até 180 dias sem a necessidade de visto. Para turismo, negócios, trânsito, atividade artística, esportivas ou situações excepcionais por interesse justamente nacional. Vamos agora falar de datas comemorativas. Lembrando que justamente no quarta-feira, dia 3 agora de maio, foi celebrado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Só que o levantamento anual feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras mostra um declínio praticamente no mundo todo desse bem tão valioso, relacionado, sobretudo, à disseminação de desinformação.
Por outro lado, o Brasil melhorou para a 18ª posição no ranking. Vamos observar. Na sede da Repórteres Sem Fronteiras em Paris, as paredes estão cobertas com fotos de jornalistas desaparecidos ou assassinados, muitos da América Latina, região ainda considerada problemática para a profissão. No mapa já atualizado com os dados deste ano, quanto mais vermelha a cor, menor é a liberdade de imprensa de um país. No levantamento anual da organização sem fins lucrativos, que engloba 180 países, foi registrado um declínio geral da liberdade de imprensa. Apenas 3 em cada 10 apresentaram uma situação satisfatória, o que torna o resultado do Brasil ainda mais impressionante. Subiu 18 lugares no ranking, passando da posição 110 para 92. O secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire, explica que isso se deve em grande parte pela percepção de otimismo de analistas, jornalistas e pesquisadores consultados para o levantamento desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições. A chegada de Lula muda completamente a situação? Claro que não. É um sinal muito positivo do mais alto escalão do Estado, mas o que observamos é que a insegurança dos jornalistas continua alta. No Brasil, pelo menos 3 jornalistas foram mortos recentemente em conexão com seu trabalho, diz ele. O levantamento menciona, por exemplo, a morte do jornalista britânico Dom Phillips, assassinado junto com o indigenista Bruno Pereira em Atalaia do Norte, Amazonas, em junho do ano passado, enquanto cobriam a exploração ilegal de recursos naturais. Vamos ainda falar de mais datas comemorativas, porque no dia 5 de maio tivemos aí a comemoração do Dia Internacional da Língua Portuguesa. E aqui em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, que fica no bairro da Luz, teve uma programação especial. Vamos ver o que aconteceu com mais detalhes. A performance de Denilson Baniwa, Lili Baniwa e Andréia Duarte fala da cosmologia indígena no norte do Brasil, com linguagens de animais, de indígenas e o português. Eu pedi que minha mãe colocasse a melhor roupa que eu tinha. A gente acha que é interessante trazer para cá por conta do museu, ser o Museu da Língua Portuguesa, mas também ser um museu que representa a cultura brasileira, né? E as línguas indígenas são parte da cultura brasileira, inclusive da língua portuguesa também, né? Um idioma com influências de línguas europeias, árabes, africanas, indígenas. Toda essa diversidade está presente na comemoração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. Amanhã a gente vai ter uma programação ampla também, com mesas de debate. Então tudo foi pensado para a gente trazer a diversidade da língua e uma experiência ampla. A língua portuguesa é falada por 260 milhões de pessoas em 9 países. E o museu aqui em São Paulo é o único no mundo dedicado exclusivamente à língua portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa é o primeiro grande museu que traz o patrimônio imaterial em vários suportes digitais de maneira acessível, atraente. Faz quase 2 anos que a gente reabriu depois de um trágico incêndio e a gente tem uma programação muito interessante acontecendo, novas camadas de informação, e nesse mês de maio, especialmente, a gente tem também todo fim de semana gratuito. Isso não é um museu, isso é uma viagem ancestral. Para todos os lados que a gente vai, eu fico até arrepiado, porque eu tenho origem de tudo que é lugar da Europa e origem indígena e negra. Então, tô aqui dentro, né? Literalmente tô aqui dentro, é muito bom. Vamos falar então em datas comemorativas, ainda falando do Star Wars, que foi celebrado no dia 4 de maio. Uma data que é comemorada desde 2011 em todo o mundo, lembrando esta série cinematográfica. Olha, para entender a escolha da data, é preciso lembrar uma das frases mais famosas da saga de Guerra nas Estrelas. May the Force be with you. Traduzindo para o português, que a força esteja com você. Em inglês, o mês de maio também tem o som May, e a fonética do número 4 lembra muito a palavra force, e é daí que surge o trocadilho May the 4th be with you, que em português significa que o 4 de maio esteja com você.
Mas os filmes não tiveram lançamento nessa data. O primeiro longa da série chegou aos cinemas em 25 de maio de 1977. Essa celebração, na verdade, começou em 4 de maio de 2011, quando um cinema do Canadá, o Toronto Underground Cinema, organizou um festival dedicado à saga, com a exibição de todos os filmes. A moda pegou e, desde então, esse dia é comemorado pelos fãs de Star Wars. E eles levam o 4 de maio bem a sério. É quase um feriado não oficial. A data ficou tão famosa que a Disney, atual detentora dos direitos da franquia, possui uma parte do site de Star Wars apenas com material relacionado ao dia. Tem textos, vídeos e fotos que inspiram os fãs a celebrar o dia, com roupas dos personagens e comidas que aparecem nos filmes. Ou seja, é um dia para fã de carteirinha, daqueles que se vestem de Darth Vader, Luke Skywalker, Princesa Leia, Mestre Yoda e Chewbacca. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana agradece a sua audiência e está chegando ao seu final. Antes de encerrarmos, vamos falar aí sobre o rei Charles III, que foi coroado no sábado, dia 6, em Londres. Tudo isso aconteceu após 8 meses depois de ter ascendido ao trono, após a morte da rainha Elizabeth II. Uma multidão estava nas ruas e acompanhou, ali na capital inglesa, na manhã inteira de eventos protocolares que aconteceram. Uma celebração que é bastante grandiosa e com perfeição e aquela pontualidade britânica. Essa imagem representa bem em que tempo vivemos. Dezenas de celulares apontados, fotos, internet, século XXI, modernidade. No entanto, o que eles apontam é o remanescente de algo muito antigo. Família real? Sangue azul? Nobreza? Algo medieval? 70 anos depois, como se fosse o cometa Halley, uma cerimônia de coroação iluminou a vida de muita gente que aprecia o drama colorido e luxuoso que é a vida da família real britânica. Para quase todos os cerca de 2.200 convidados que estavam na abadia, a coroação do rei Charles era uma novidade. Para essas paredes, não. Charles era o 40º monarca a seguir esse ritual, algo que existe há quase 1000 anos. E nunca um rei tão coroa foi coroado. Charles tem 74 anos. Música dramática, música solene, a trilha sonora do espetáculo era para criar um clima de grandiosidade. Toda a parafernália foi tirada dos armários, cetro, espada, roupas com capas, muitas joias, condecorações e, claro, coroas. A ênfase no lado religioso é um legado de tempos onde os reis se achavam escolhidos por Deus. E está no hino britânico, Deus salve o rei. A única concessão para os tempos modernos foi a presença de mulheres, que são bispos na igreja anglicana. E também, de certa forma, a coroação de Camila, que sofreu por décadas uma comparação com Diana, numa demonstração do desastre que era impor valores antigos para relações amorosas. Que Charles e Camila sejam agora casados, reis, juntos e aceitos pela grande maioria, é uma das provas de que até as fossilizadas tradições da nobreza têm que se render aos novos tempos. Quando tudo acabou, era hora de voltar para casa, para o palácio. E aí, o esplendor estava do lado de fora. Uma carruagem ostentava um dourado cheguei e nela, finalmente, rei e rainha podiam saudar o público que enfrentou um dia inteiro de chuva. Os soldadinhos impecáveis, marchando em perfeita sincronia, acompanhavam o cortejo. Reparem como os britânicos têm a capacidade de criar coisas inusitadas. Olha esse soldado. Não é um chapéu, não é um capacete. Essas tradições têm cada uma. Mas tudo isso que se viu hoje tem algo de fachada, de nostalgia por um país que já teve um império, que já foi uma potência, mas que não é mais. Os britânicos cultuam uma realeza que, assim como um conto de fadas, não tem nada a ver com a realidade. Os mais velhos gostam muito da monarquia, mas representam o passado. Os mais jovens já são bem mais distantes. E o futuro está de que lado?
No balcão do Palácio de Buckingham era a hora do último ato. Quem viu a coroação do rei Charles III pareceu ser transportado para uma outra era. Pena que era para trás e não para frente. E com esta última informação, chegamos ao fim do Tele Brasil Notícias dessa semana. Agradecendo a sua audiência e também os apoios técnicos do Pedro Henrique e a supervisão do João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem. Tele Brasil Notícias.